Começamos a estudar um livro bastante rico em informações para todos nós, que acaba trazendo um resultado bastante positivo para o nosso modo de pensar. Por quê? Nós vamos lembrar das lições aqui apresentadas, porque são lições fortes e, de uma certa forma, elas acabam mexendo com a gente no dia a dia. E é impossível que esse livro não mude a gente 1% do que a gente é. Eu já sinto muita mudança a partir do estudo desse livro. É um livro que André Luiz discute em duas partes. Uma parte que é a relação do homem com o mundo. A formação do mundo, o surgimento da espécie humana na face da Terra, o desenvolvimento do espírito, a evolução das espécies. Como é que a mente influenciou esse processo do homem da pedra e todos aqueles seres hominídeos, o desenvolvimento dos órgãos corporais, o aprimoramento da mente, até a influenciação de uma mente encarnada sobre a outra. E agora nós estamos na fase, chegando ao final dessa primeira parte, nós estamos no 15º capítulo. Daqui 5 capítulos, nós finalizamos essa primeira etapa do livro, a metade do livro, porque a primeira parte tem 20 capítulos e a segunda parte também tem 20 capítulos. Nesse momento que nós estamos agora, ele fala da influência dos espíritos sobre as nossas mentes. E ele usou no início dessa influência uma comparação com os parasitas que nós conhecemos na face da Terra. Os parasitas inocentes, aquela parasitose que ela é útil, por exemplo, quando uma orquídea se apoia numa árvore e ali ela sobrevive, dá suas flores, ela não tira nada da árvore, ela simplesmente se apoia na árvore. É uma simbiose útil. E às vezes nós temos o nosso anjo da guarda, o que nós damos para ele? Nada. Mas ele nos dá toda a proteção que nós precisamos. Então é uma simbiose útil para nós, mas nós não estamos devolvendo nada para ele praticamente, porque não sabemos quem ele é, esse espírito protetor, mas ele tomou por missão nos proteger e nos encaminhar dentro do possível. Tem o parasitismo ou a simbiose que é destruidora, que é quando os indivíduos se associam, se destruindo mutuamente. Como a gente vê em certos casamentos na face da Terra, que é uma briga o tempo todo, um querendo destruir o outro. Mas então nós estamos agora num momento em que nós analisamos na semana passada, Luciana, a ação dos espíritos na nossa mente, que começa de forma sutil e com o passar do tempo ela vai se tornando perniciosa até chegar a um processo de vampirização que tira completamente as nossas energias, mudando a neuroquímica cerebral, trazendo sentimentos destruidores que levam muitas vezes o sujeito ao suicídio. E eu confesso a vocês que nós temos que refletir muito sobre o suicídio. Hoje nós tivemos vários doentes trazendo problemas familiares graves, de suicídios em famílias sequenciais e uma perturbação generalizada na família, desde bebida, droga até hiperatividade nas crianças. Então é um tema que nós não podemos desconsiderar, porque essa atuação espiritual ela pode ser muito silenciosa, perniciosa, e trabalhar no silêncio, quietinho e a cada momento ir dando um passinho. Quanto tempo? Pode ser anos. E quando a gente se apercebe, ocorre uma modificação da nossa estrutura. E podemos cair numa tragédia dessa. Quando não, a doença se agrega no nosso corpo e nós ficamos nos sentindo muito mal. Bom, pessoal, então nós estamos nessa fase da vampirização. E essa vampirização
pode muitas vezes levar o indivíduo à fascinação e a um estágio de loucura. O sujeito acabando numa casa, num processo demencial muito grave, ou numa casa de tratamento de problemas de sanidade mental mesmo, um hospital especializado. Porque as alucinações são tão intensas e muitas vezes os quadros esquizofrênicos que se estabelecem são tão graves que não tem como manter o sujeito em sociedade. Então a vampirização pode evoluir, chegar numa situação de fascinação, levando o indivíduo ao sujeito ou quadro de ridículo. Nós vemos muitas vezes as pessoas falando na rua, sozinhas, né? Conversando com o além, né? E nós que não estamos vendo não entendemos absolutamente nada. Mas a fascinação pode desencadear então doenças também, essa vampirização pode sugar as nossas energias, trazendo esses sentimentos depressivos, sentimentos de disforia, não vê alegria para nada, sentimento de tristeza profunda, de desânimo e aquele cansaço brutal. Noites mal dormidas, que dormimos a noite toda naquela tensão, naqueles pesadelos, às vezes não nos lembramos dos sonhos, mas sabemos que não dormimos bem por conta do cansaço do dia seguinte. Lógico que a agitação mental que nós temos no dia a dia, o excesso de informação que recebemos, também pode provocar um sono ruim. Daí a necessidade de desconectar dos aparelhos eletrônicos depois de uma certa hora, para que aquele excesso de luminosidade, aquele excesso de informação não prejudique a nossa produção hormonal e leve a uma situação de sono sem qualidade. Muito comum hoje nos jovens, né, que ficam de madrugada no celular, conversando com os amigos. Bom, não sei como a humanidade vai lidar com essa prática, porque tudo isso é muito novo e a gente está sem saber o que fazer com essa tecnologia toda, né? Evoluiu demais o pensamento, a tecnologia, mas os nossos corpos ainda são da Idade da Pedra, os nossos mecanismos ainda são lá do homem de Neandertal. E agora, no dia de hoje, nós vamos terminar esse capítulo onde a parasitose, né, a vampirização evolui para espíritos muito primitivos. Então nós temos na espiritualidade uma hierarquia muito bem estabelecida, tanto para espíritos bons e especialmente para espíritos maus, ou espíritos ainda que estão perdidos, porque não existe espírito mau, é espírito que não está esclarecido do propósito da vida. Então você tem o chefe e as diversas hierarquias. Os mais primitivos, que têm muita culpa por atos praticados na vida, são facilmente domináveis pelos outros. E muitas vezes, quando o indivíduo não quis se envolver com nada, foi extremamente egoísta, foi praticando atrocidade e foi pensando só em si, foi se isolando, ele vai perdendo a função perispiritual. Para quem não sabe, é aquele corpo intermediário que liga o espírito à matéria, tá? Que recebe a informação do espírito e a partir daí consegue construir o nosso corpo físico. Esse corpo intermediário é o que sobrevive juntamente com o espírito após o nosso desencarne. E esse corpo ele vai perdendo a sua função à medida que nós não estendemos os braços para o auxílio. Nós não caminhamos em direção ao nosso próximo e passamos a viver só o eu, meu. E culpa. Tudo isso transforma o aspecto físico, que deixa de ter um aspecto humano, mas adquire a formato de um ovoide, que seria uma bola, um ovo bastante escuro. E esse ovo é um ser vivo, é um ser humano, que perdeu a sua forma porque não soube valorizar a vida que tinha. Ele retroagiu na escala evolutiva? Não. A semelhança de uma semente. De Carvalho, por exemplo, é o exemplo que André Luiz dá, que
lá dentro tem toda a genética da árvore. Se jogada num solo fértil, cresce e dá o formato da árvore novamente. Assim o ovoide tem dentro dele a essência, a evolução dele, todas as características, mas momentaneamente ele está tolhido da sua expressão e está sendo subjugado por uma entidade espiritual. E eles vão vincular, depois você pode perguntar no final, pode ser? Porque eu vou mostrar uma imagem deles. Eles vão vincular aos objetos, os seres que são objetos do processo de deteriorização, aos encarnados. Pois a gente vai mostrar aqui na sequência uma imagem. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, ou seja, desencarnados, envolvem sutilmente aqueles que lhe fazem objeto da calculada atenção. E auto-hipnotizados por imagem de afetividade ou de esforço, intimamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, fora da noção, espaço e tempo, acusando passo deve ser, enormes transformações na morfologia, no veículo espiritual. A palavra inverteu, porquanto, de órgãos, e aí eu peço para vocês me ajudarem, órgãos psicossomáticos, vai lendo, Giovana. Órgãos psicossomáticos retraídos, com falta de função, assemelham-se a ovoides, vinculados às vítimas, que de modo geral lhe aceitam mecanicamente a influenciação, a face dos pensamentos. Aí está um exemplo do ovoide. Não sei se é isso que o seu Geraldo queria perguntar. É isso, seu Geraldo? Eu pergunto o seguinte: no livro do médico diz, a gente nunca vai repetir. Qual a diferença do ovoide e a regressão se tem essa volta? Ele não volta. Ele mantém. A única coisa que ele não tem são os braços do perispírito na forma de braço, a cara na forma de cara, as pernas na forma de cara. As pernas na forma de perna, ou seja, ele não tem o formato do corpo perispiritual. Não, o perispírito dele perdeu. O que é o perispírito? O perispírito é um corpo formado pela matéria do mundo em que você habita, com os fluidos do mundo que se habita. Não é a matéria é o corpo físico. Esses fluidos, eles são tomados e modelados de acordo com o mundo que a gente está. Se estamos no mundo mais evoluído, o perispírito é rarefeito, porque lá os fluidos são diferentes. Se estamos no mundo primitivo, o perispírito tem uma outra densidade, mais grosseira. No caso, o indivíduo, quando ele se recusa a progredir, quando ele se recusa a avançar, é uma punição para ele que a sua forma perispiritual se modifique formando essa bola. Mas ele, espírito, está lá com todas as suas características, com todas as suas vivências, com toda a sua programação futura dentro do seu interior. É só um molde externo que pode se modelar para cima ou para frente ou para trás, né? Purificar, ou é uma prisão temporária para ele, mas ele, espírito, não retroagiu, porque ele está lá, é a forma dele que está sendo modelada de forma diferente. Por exemplo, quando a gente tem, às vezes, uma mesa mediúnica, o espírito chega batendo a mão, como se fosse pata de um animal, e grunhindo como um animal. Ele não tem a forma humana. Ele foi hipnotizado e ele acredita que ele é um animal. E isso causou uma transformação no perispírito dele. Até que ele é regredido dessas zonas onde ele está, recolhido dessas zonas onde ele está aprisionado e vem para um trabalho mediúnico.
que começo durante várias semanas um trabalho de conversa e de esclarecimento, que ele não é um bicho e que ele é um ser humano. E aí até que ele explode em choro quando ele volta a ter a consciência de si, ele reassume a sua forma humana. Mas o que levou-o a ficar nessa condição? Retroagiu? Não, ele está lá, mas a forma dele foi modelada por hipnotismo. Então o que acontece é isso, a monoideia é um perigo. Vocês que são jovens, gravem isso na mente de vocês. Quando uma ideia começa a se repetir o tempo todo, essa ideia não é salutar. Tá? Eu posso ter um projeto de vida, mas eu não falo 100% do meu tempo, 24 horas, no meu projeto de vida. Eu vou tomar banho, vou escovar o dente, vou ver uma televisão, vou comentar um futebol. E o Santos ontem, que show, hein? Vou falar de uma política, alguma coisa assim. Mas eu vou ter uma diversidade de assuntos, embora a maior parte do meu foco seja o meu projeto de vida, um negócio que eu quero abrir. Agora, quando você só fala em alguma coisa 24 horas e alguém te desvia o assunto e você volta naquele assunto, isso é monoideia, isso não termina bem. Porque a monoideia, a fixação de ideias numa coisa só, te leva a uma possibilidade de vampirização mais efetiva. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. E na velhice, fixas no passado, principalmente quando morre a esposa ou o esposo e tinha muita raiva. Não, mas eu me lembro que ele teve muitas mulheres, o sujeito já morreu há não sei quantos anos. Então essa bolota aqui é uma representação esquemática de um ovoide se vinculando nos pontos chaves, né, que nós temos, pontos que nós chamamos de fulcros energéticos, que algumas religiões chamam de chakras, que são pontos onde o perispírito está mais vinculado ao nosso corpo físico. E nessas regiões, essas criaturas podem se vincular trazendo desajustes orgânicos, né? Causando muitas doenças. E o sujeito vai no médico e faz exame, não acha nada e está doente. E realmente doente. Tá? Às vezes, isso pode levar ao desenvolvimento de patologias graves que são mais tardiamente comprovados. Então, olha, qual é a base para isso tudo? O remorso ou arrependimento tardio. Nós falamos, Luciana, Ana e Rosa, que quando o indivíduo desencarna, no momento em que está sendo desligado o seu corpo espiritual, deixando o corpo físico, terminando os últimos laços com a Terra, o espírito faz uma retrospectiva, semelhante a do dia 31 no final do ano, né? 31 de dezembro. Ele olha todos os fatos da vida dele muito rapidamente. E ele consegue identificar o que ele deveria ter feito e não fez, e o que ele não deveria ter feito e fez. Quando ele faz essa retrospectiva, estabelece o sentimento de arrependimento e o sentimento de culpa. E aí ele gera uma marca no perispírito dele, que já leva para a formação do próximo corpo, as dificuldades. Então, tudo que nós fazemos nunca ficará oculto, porque será gravado no nosso perispírito e quando deixarmos o nosso corpo, isso será revelado. Podemos não enxergar, mas os espíritos verão. Existe uma passagem dos livros de André Luiz, nós temos um companheiro na casa que é muito bom, quando você fala o livro do André Luiz, ele fala livro tal, página tal, capítulo tal. Eu não tenho essa habilidade, porque eu confundo todos os títulos, mas eu lembro das histórias. Que uma senhora estava, se eu não me engano é Nosso Lar, estava para fora da zona de acolhimento, que era uma zona protegida no plano espiritual. E ela clamava por socorro, que ela queria entrar para o reino dos céus, e clamava, e o pessoal não deixava que a mulher atravessasse a muralha, que havia uma muralha física mesmo, impedindo a entrada do pessoal da treva para dentro do Nosso Lar. Se não me engano, se errei, o pessoal me desculpa aí. É isso. Então, o André, compadecido, já estava pronto para sair lá e abrir o tal do portão. E o espírito amigo fala para ele, olha com calma, olha direito, fixa a sua visão.
E o André Luiz fixou a visão e começou a ver manchas pretas, grudadas no perispírito da mulher. Falou, cada mancha dessa, provavelmente um ovoide, é um aborto que ela cometeu. E aí eles falaram, não, você não vai entrar porque não está na hora. Aquela mulher clemente, que gritava, que pedia para entrar, começou a xingar imediatamente. Ou seja, ela não estava pronta ainda para atravessar a muralha. Ela traria perturbação para os outros que estavam em equilíbrio. Então tem que ser afastado numa determinada fase. Então esse remorso, o arrependimento tardio, o ódio voraz, o egoísmo exigente que alimenta o próprio cérebro, isso é outra questão. O cérebro é a base de tudo, a mente é a base de tudo. O pensamento é vida, o pensamento é matéria, o pensamento constrói. Quer que a vida dê certo, constrói com o pensamento. Não deixa o negativo entrar. Através de ondas mentais incessantes. Nessa condição, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, a certo modo, a Sacculina carcini, que, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, enraiza-se depois nos tecidos do crustáceo. Olha a Sacculina carcini aqui, a Sacculina carcini. Esse é o crustáceo, o caranguejo. Ela simplesmente, ela tem a fase livre dela, que ela nada para onde ela quer. Quando ela vai chegar na fase adulta, que ela vai se fixar, ela faz um ovoide e se fixa na casca do caranguejo, tirando os nutrientes dele. E é isso que André Luiz usa como comparação. Realmente é isso aqui. Daí que aquele grupo que ilustrou fez aquelas bolas e nós passamos a entender um pouco mais visualmente, ou imaginar melhor, o que poderia ser um ovoide, graças a essa comparação de André Luiz. Então ela se aloja no hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária. Então ela perdeu as pernas, perdeu as patas dianteiras e ela se transforma numa massa. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa que em muitos casos se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre o credor e o devedor. Por isso que Jesus recomenda: reconciliai-vos com o seu adversário enquanto estáis a caminho com ele, porque depois haverá choro e ranger de dentes. Não é isso? Porque enquanto a gente está a caminho é mais fácil reconciliar, porque fora da carne, sabe lá com que forças ele vai se associar para nos destruir. É fácil? Não é. Não é. Muitas vezes a gente confunde perdão com esquecimento. Esquecimento é biológico. Esquecimento acontece quando você tem deficiência mental, demência mental. Quando você tem Alzheimer, dá o esquecimento e você esquece tudo que fizeram para você. Agora, o perdão é diferente de esquecimento. O perdão é desejar que o outro seja feliz, que ele fique bem. Mas você lembra que ele fez mal um dia para você. E você não vai dar seu pescoço para ele te botar a faca no pescoço de novo. Mas você não quer se vingar dele. Você quer que ele siga o caminho dele, enquanto você segue o seu. Mas a lembrança está lá. Só vai desaparecer quando o seu corpo biológico desaparecer. Só vai restar o perdão na espiritualidade. Tá certo? Então, se a gente falar, não consigo esquecer o que ele fez. Tudo bem, não esquece, mas deseja que ele dê certo na vida, que ele vá ser feliz e que ele possa colher muitos louros ainda. Aí você perdoou e você se libertou. Saiu da corrente de ódio e escapou de uma situação dessa. Certo? O outro pode ter raiva de você, mas é problema do outro. Porque se você não tiver raiva dele, você não tem o plug que liga na tomada. Ele pode estar lá tentando, mas se a tomada estiver fechada, não vai ter conexão nunca. E você se liberta dessa situação. Então, perdão é uma bênção para a gente se libertar desse tipo de vampirismo e de obsessão. Lógico que até chegar nessa fase a gente tem vontade de bater, tá? Fala, seu Geraldo. Ela viu um filho assassinado. Ela
já perdoou a assassinato? Não falei que era fácil. Não falei que é fácil. Mas você tem que encarar as vidas do ponto de vista espírita. Nada acontece por acaso. Você acha que uma pessoa que foi assassinada, ela foi assassinada por acaso? Em algum passado dela, próximo ou distante, ela fez isso com alguém. Não precisa, sabe lá quantas pessoas matou, não precisa que seja assassinado no número igual de pessoas que assassinou, mas uma vez só que se passe pela experiência. Quantas cabeças na guilhotina nós temos nas nossas costas? Né? Quantas balas, quantas atrocidades, porque para quem chegou hoje, nós viemos de uma escala evolutiva dos animais. Fomos extremamente primitivos no passado, defendendo nosso território, defendendo a prole, precisando comer o adversário para poder sobreviver. A gente foi burilando os nossos instintos, os nossos sentimentos, passamos a ser solidários, a pensar um pouco no outro. Mas se nós tivermos uma crise de comida, você vai dividir sua comida com o outro que não tem nada? Só se você tiver uma grande evolução espiritual. A gente vai se degladiar. Se tiver uma crise por segurança, você precisar se esconder, você vai achar qualquer lugar, se tiver alguém lá, você vai brigar pelo espaço. E voltaremos aos instintos da caverna. A não ser que a gente tenha um ponto de vista mais elevado. Que a gente olhe de cima, em que as coisas na Terra passem a ser como pequenas formigas. Esses incidentes passam a ser pequenos incidentes. Sente a falta, sente a dor, não tenha dúvida. Mas é necessário que o escândalo venha. Ai de por quem vem esse escândalo, já dizia Jesus. Aquela pessoa precisa passar por uma prova dessa, porque ela não desenvolveu o amor ainda. Porque se ela desenvolveu o amor e acordar enquanto é tempo, um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. E essa bala poderia ter sido desviada. Não existe bala perdida. E esse conceito da bala perdida, eu tenho a vivência em duas situações. Uma vez eu vendo uma reportagem em que o sujeito dizia que ele estava no quintal da casa dele, era um quintalzinho menor que a extensão dessa mesa, cuidando das hortinhas, e era um pouquinho mais largo. Ele estava ali e ele resolveu, acho que eu vou entrar para a minha cozinha. Deu vontade de entrar para a cozinha. Isso era num dos países árabes. Ele acabou de entrar na cozinha, a bomba caiu onde ele estava, explodiu e ele se salvou. Eu falei, qual é a força que arrastou essa criatura para dentro dessa cozinha? Ele não devia, ele não precisava passar por aquela situação. Ele foi desviado da situação. E uma outra vivência que eu tenho em família, um tio meu da Força Aérea, ele estava destinado a pegar um voo que teve um acidente no Brasil, lá de um piloto americano que cruzou o avião na frente de uma companhia aérea e matou todo mundo, os brasileiros, né? Essa era, acho que um Legacy com um avião da Gol, se não me engano, lá no norte. Ele trabalhava no norte, prestava serviço para uma empresa. E o chefe dele queria que ele pegasse aquele voo de qualquer jeito. Ele falou, mas não tem sentido, eu vou para lá, vou ficar poucos dias. Se eu for no outro voo, eu vou ficar mais tempo no dia seguinte, vou poder ficar o final de semana, porque eu não preciso voltar, minha produtividade aumenta e tal. E ele negociou. E ele conseguiu convencer o chefe maior, né, que o primeira instância falou, fala com o chefão, se ele conceder, que era o pessoal da Petrobras, ele prestava serviço para eles. E a Petrobras falou, não, tudo bem, então faz o que você está dizendo. E ele não foi naquele voo. E o amigo dele pegou um outro voo e foi para o hotel. E o amigo dele, que só iria embora no dia seguinte, o chefe chegou e falou assim, olha, já que você está adiantado no serviço, amanhã vem um colega teu para te render, pode ir embora mais cedo para casa. Ele foi todo sorridente pegar o voo e morreu. Quer dizer, ele falou assim, não tenha medo de andar de avião. Ninguém vai antes da hora. Quer dizer, ele vivenciou isso, mas ele é uma pessoa que tem méritos, tal. Ele simplesmente deu a intuição, esse voo não vai ser útil, eu vou ser pouco útil nessa situação. Se eu for em outro voo, eu consigo trabalhar mais. Olha a ideia dele. Quer dizer, se dispondo a fazer mais. E ele escapou da morte. Enquanto que o colega
voltou feliz para casa, mas não chegou. Então, são situações, Geraldo, que nada acontece ao acaso. E se você não doutrinar seu coração para vivenciar esse tipo de situação, você vai ficar com raiva de Deus quando levar um filho jovem que não foi assassinado. Qual é a diferença? Por que você não vai ter raiva de Deus já que você está perdendo o seu filho querido? Percebeu? Você tem que pensar que tudo tem uma finalidade na vida. As coisas boas e as coisas ruins, elas devem ser previstas. Mas ninguém está garantindo que é fácil. É extremamente dolorido. Muito dolorido, tá? Parasitismo e reencarnação. Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo, além túmulo, em dolorosos painéis infernais. O que o André Luiz está querendo dizer aqui? Quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate. É muito sugestiva essa fala dele, ainda bem que a garota está dormindo. Porque muitos espíritos ficam vinculados ao corpo, acompanhando a sua degeneração. E isso é um tormento absurdo para aquela criatura. São espíritos egoístas, vinculados aos corpos, muito endividados, que não conseguem se libertar e não querem partir de jeito nenhum. Então eles sentem o processo e quando chega o momento que eles se entregam definitivamente, eles são requeridos e vêm para o trabalho mediúnico. Ou eles vêm relatando dos bichos que estão em cima, pelo amor de Deus, tire isso de cima de mim. É uma situação aflitiva para a gente escutar. Ou eles vêm falando do cheiro insuportável e perguntam, vocês não estão sentindo esse cheiro horroroso? Eu estou cheirando muito ruim, como eu queria me libertar desse cheiro. Na sessão, ele já consegue, a gente consegue dizer, olha, não está mais lá, vem para cá. E ele acaba, a gente tirando daquela situação. Ele cai em si, chora muito e tal, e está pronto para um novo recomeço. Então ele está dizendo, quando esse sofrimento no além-túmulo não é suficiente, se estabelece então dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito, que em primeiro lugar mereça tal recurso. Essa providência divina, por agentes vigilantes, existem caravanas do além que vêm para a Terra durante o trabalho da noite, por exemplo, em que as energias e os pensamentos estão mais calmos, né? O pessoal está no sono, no desprendimento, a maioria, então é mais fácil se aproximar da Terra. Eles vêm visitar cemitérios e buscar aqueles que estão prontos para sair, para ir embora. Buscando cada um dos espíritos, e eles pegam essas caravanas, vão para as regiões infernais, no umbral, as regiões umbralinas, nas trevas, disfarçam a sua luminosidade para poder chegar a esses ambientes extremamente pesados e vem resgatar espíritos que estão em condições. Vem para a superfície da terra, vem nas casas espíritas buscar aquelas entidades que já têm condição de ser recolhida no plano espiritual. Chegam para hospitais especializados no atendimento, recebem medicação, recebem alimentação da forma fluídica, para restaurar as energias perispirituais. Aí o indivíduo vai recobrando a lucidez, os encontros com aqueles que vieram antes são proporcionados, momentos de alegria são estabelecidos, momentos de estudo se segue a tudo isso, participação nas escolas, trabalho voluntário. Então, enquanto está naquele interstício, naquele período entre as reencarnações, nós estamos trabalhando muito mais lá do que aqui, para aprender. Aí, quando o espírito está em melhores condições, faz-se um programa e a gente volta. Se o espírito está em condições muito ruins de prosseguir, não tem condição de ouvir nada do que eles têm para falar, a reencarnação vai ser breve. Eles providenciam um corpo, colocam, às vezes fica numa gestação que não tem um fim adequado, acaba abortando no final, ou a criança nasce e morre. Mas o espírito precisava daquele choque para poder ter condições de começar a ouvir na espiritualidade.
Então tem várias formas de despertar o indivíduo, sempre de forma misericordiosa. Porque quando a gente fala em situações infernais, né? Regiões infernais, a gente pensa nisso como a pior coisa do mundo. Mas os infernos, que não existem na realidade, são os homens com seus pensamentos que criam essas regiões e acabam se associando pela mesma vibração e fica um ambiente muito ruim, são governados pelos espíritos elevados. E lá eles vão gerenciando esse processo, embora os espíritos que estão cuidando das trevas, achando que são os donos, não tenham nem noção de que eles são governados. E quando eles estão prontos para serem retirados de lá, eles são retirados também, são tratados. Quer dizer, tudo na natureza, seja mundo vivo que a gente conhece ou mundo espiritual, recebe a governança de Deus. E nada é como uma punição, olha, você fez, você vai sofrer, nada disso. É uma lei de ação e reação que a gente próprio semeia, mas que a colheita fará-nos bem e propiciará a nossa evolução de uma forma mais rápida, certo? Então, eu vou trazer para vocês, na próxima lição fala um pouco de culpa. Eu vou trazer uma mensagem de Joana de Ângeles, que é um espetáculo falando sobre a culpa e o remorso. Essa vai ser uma lição à parte que a gente vai inserir na nossa aula, porque é um texto lindíssimo que nos traz assim um consolo muito grande. Jamais estacionar em culpa, jamais estacionar em remorso, sempre seguir à frente, porque nós vamos ter a oportunidade de reconsiderar um dia. E vamos fazer isso de forma efetiva, né? E executado o projeto de retorno do beneficiário a regressar no plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher, indicada por seus débitos à gravidez respectiva, o assédio de forças obscuras que em muitas ocasiões lhe implantam no vaso genésico por simbiontes, que influenciam o feto em gestação, estabelecendo desde essa hora inicial da nova existência, ligações fluídicas através do tecido do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua entrelaçada com um companheiro ou companheiros menos felizes, que integram com ela toda a equipe de almas culpadas em reajustes. Então é aquela criança problemática que vem em casa, na família, de difícil trato, de difícil lida e que traz sofrimento generalizado a toda a família. Mas a família está comprometida no processo. Ou é uma família missionária que aceita receber, e geralmente as casas espíritas são assim. Ontem eu conversava com uma mãe espírita que falava, eu já não sei mais o que eu faço. Eu falei, a senhora é espírita? Ela falou, como é que você adivinhou? Eu falei, eu sei. Porque é na casa dos espíritos mesmo que eles mandam mais complicadinho. Tenha paciência, confiança em Deus que a senhora vai dar conta, senão não teria vindo. Mas é na nossa casa que vem. Quanto maior o nosso preparo, maior é a dificuldade que a gente vai enfrentar. Mas somos ou não somos seguidores de Jesus? Qual é o distintivo que a gente coloca no peito? Uma vez eu falei sobre isso aqui. Recebemos uma mensagem, que distintivo que nós usamos no nosso peito. Polícia Federal usa lá, Polícia Federal, coletão marcado e todo mundo respeita. E nós, que distintivo nós estamos colocando? Jesus Cristo? Precisa colocar o amor no peito. O distintivo de seguidores de Jesus, para a gente poder enfrentar as adversidades da vida. E uma vez que a gente botou sentou nessa cadeira, botou o distintivo, não tem volta. Porque a consciência já está esclarecida. A gente não consegue voltar mais. Se voltar, vai saber no final que não fez o que deveria ser feito, né? Mas nem todos têm o caminho para seguir dentro do Espiritismo. É importante isso, tá? Nem todos. A gente tem que respeitar a deliberação religiosa de cada um. E às vezes a pessoa fala, não, o Espiritismo não é para mim. Eu preciso ir para um outro lugar. E a pessoa se adequa melhor lá e faz uma evolução maravilhosa lá também. Então, às vezes, a exigência que o Espiritismo faz de retidão
ela é muito pesada para a gente suportar. E o sujeito faz opção por uma outra religião, mas não sai por aí falando mal do espiritismo, que você não conheceu tudo, então a gente não pode falar. Assim como a gente também não deve falar mal de outras religiões, porque nós não conhecemos, tá certo? Nós devemos respeitar a diversidade religiosa, né? Desenvolve-se então a meninice, cresce, restitui-se e retoma a juventude das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes, que até que frequentemente, por intermédio de uniões conjugais em que a aprovação emoldura o amor, ou em circunstâncias difíceis do destino, lhes ofereça novo corpo na terra, para que, como filhos de seu sangue e de seu coração, lhes devolva, em moeda de renúncia, os bens que lhe deve, desde o passado próximo ou remoto. Em tais fatos, vamos anotar situações quase idênticas a que são provocadas pelos parasitas heteroxêmicos. Porquanto, se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, atuam muitos deles à feição dos tripanossomas, tomando os filhos de suas vítimas e afins deles próprios por hospedeiros intermediários das formas pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, a inocular-lhes perigosos fluidos sutis com que lhes infernizam as almas, muitas vezes até a ocasião da própria morte. Bom, o que era o parasita heteroxêmico? É aquele que se multiplicava e pegava tudo. Que ele fala. Então, ele dava o exemplo do Trypanosoma cruzi, que numa determinada fase tem uma forma e na outra fase tem outra forma e se aloja em vários tecidos corporais. Ele está dizendo o seguinte, que às vezes nós temos tantos obsessores que a gente recebe 2 ou 3 por filho. Mas e o resto? Se a coisa for feia mesmo, gente, começam a obsediar os nossos filhos para nos atingir. E o nosso espírito, enfraquecido, vendo nossos filhos sofrer, faz com que abra-se uma brecha e aí então eles saem dos filhos e vêm até nós, obsediando até a morte. Então é reconciliar com os inimigos enquanto está a caminho. Vincular uma prática religiosa, não deixar a nossa mente livre, feito uma folha jogada ao vento. Vincular propósitos do bem, porque um gesto de amor cobre uma multidão de pecados e nos liberta de uma multidão de obsessores. E nós os temos. Se eu tiver 2, você 2, Amara 2, Kleber 2, Camila 2, Tereza 2, Amarildo 2. Esqueci seu nome. Dormiu. Esqueci seu nome. Maria? Celso, eu esqueço. A Rosa, a Ana, a Solange, isso. A Célia, a Shelley, a Luciana, o Celso, o Kleber, a Sandro, Geraldo, Danilo e o Gilvan. Estou quase aprendendo. Fiz chamada de todo mundo agora. Todo mundo presente? Errei, não é Celso? Não. Ai, meu Deus, perdoe. Douglas. Edgar. Edgar, sabia que tinha aí na história. Edgar, desculpa. Para a primeira chamada tá bom. Porque já me pediram para eu falar sempre os nomes. Por isso nós estamos fazendo essa brincadeira aqui. Se nós cada um tivermos 2, nós estamos em mais de 20, no mínimo tem 60 aqui. Mas nós não temos só 2, tá? Nós temos mais. E não tem todos aqui dentro. Alguns estão esperando a gente lá fora, porque não conseguiram entrar. Falaram, eu não entro não, porque eu vou escutar isso que essa moça está falando. Tá? Mas os que vieram, todos sejam bem acolhidos, porque a gente está a caminho. Não chegamos lá ainda, mas estamos a caminho, com a alegria de viver. Porque quando a gente estuda os mecanismos do corpo, a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho deles aqui no livro. Nós vamos ver na próxima lição, voltamos a falar um pouco mais de corpo físico, de cérebro, de mente, e de medula, e de paralisia, e de reflexo, uma série de coisas a gente fala na próxima aula. Quando a gente vê os mecanismos do corpo, a probabilidade de dar errado é tão grande, gente, mas dá tudo certo. 99% do tempo nosso corpo funciona bem. É dizer, é mão de Deus nas nossas vidas, né? Nós temos que agradecer
as bênçãos que são muito mais que as dores, muito maiores. E a semana que vem, então, para deixar vocês com um pouquinho de água na boca, nós vamos falar sobre a terapia do parasitimismo. O que nós devemos fazer para não ficar com esses parasitas, tá certo? Vamos fazer uma prece para a gente encerrar?